Olá, meu nome é Gonçalo Pereira e venho apresentar a comunicação oral, visita de estudo a um jardim botânico, uma abordagem BSE promotora de desenvolvimento de competências investigativas dos alunos, que desenvolvi em colaboração com a Helena Moita Deus. Para contextualizar a nossa prática profissional, devemos referir que as experiências de aprendizagem fora da escola envolvem muitas características da aprendizagem formal, complementando-a, pois permitem a construção do conhecimento com significado pessoal, a realização de escolhas genuínas e tarefas desafiadoras, o controle sobre a aprendizagem e a colaboração com os outros. Neste contexto, que se torna fundamental uma boa preparação das visitas de estudo, envolvendo uma visita de reconhecimento para que o professor desenvolva situações de aprendizagem e tire o máximo partido deste novo contexto no sentido de promover aprendizagens mais significativas. As visitas de estudo constituem uma extensão das aulas formais de ciências, funcionando como um elemento integrador dos conteúdos de aprendizagens, em alguns casos, sendo um elemento motivacional para depois consolidar as aprendizagens em sala de aula. Noutros casos, uma forma de consolidação das aprendizagens anteriores. As visitas de estudo devem ser sempre estruturadas em torno de aulas de preparação e consolidação das aprendizagens. Para que as experiências sejam efetivas, devem ser planificadas, cuidadosamente implementadas e devem continuar a ser trabalhadas quando volta à sala de aula. Importa também reforçar que a forma mais efetiva de ensinar os alunos acerca da natureza da ciência e acerca da investigação científica é através de uma abordagem de ensino explícito e reflexivo. Tivemos como finalidade deste trabalho desenvolver uma atividade segundo uma metodologia Inquiry-Based Science Education centrada numa visita de estudo ao Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, promotora da aprendizagem das ciências naturais. Tivemos como objetivos do trabalho desenvolver uma estratégia didática promotora de trabalho investigativo no Museu de Ciência, avaliar formativamente o impacto da estratégia nas aprendizagens dos alunos, refletir acerca da implementação de atividades investigativas em meio escolar. Em termos de enquadramento curricular, estas atividades foram desenvolvidas no âmbito das ciências naturais, no domínio da sustentabilidade na terra, nos subdomínios ecossistemas e gestão sustentável dos recursos. Pretendeu-se desenvolver e avaliar as competências investigativas, diagnosticar problemas, planificar investigações e analisar dados. Os participantes da investigação foram 29 alunos de uma turma de 8º ano de escolaridade numa escola do concelho de Odivelas. Nesta atividade foi planificada tendo por base um modelo teórico dos 5 E's de IB, nomeadamente motivar, explorar, explicar, ampliar e transversalmente avaliar. Apresentamos agora um esquema da estratégia didática da atividade. As aulas de preparação englobaram duas fases de motivação. Uma primeira fase de motivação para a turma em relação ao tema aglutinador da atividade, o Jardim Botânico como espaço privilegiado de aprendizagem fora da sala de aula. Nesta fase, a turma construiu um mapa de conceitos, tendo por base as questões: o que é um jardim botânico e qual a utilidade de um jardim botânico. Esta aula foi também utilizada para introduzir a utilização do programa IHMC CMAP Tools para construir mapas de conceitos, que decorreu em articulação com a disciplina de TIC. A construção deste mapa de conceitos permitiu diagnosticar as ideias iniciais da turma, permitindo também despertar algumas concepções alternativas. A segunda fase de motivação compreendeu a introdução de um tema para cada grupo através do concept cartoons, o que permitiu estimular cada grupo para a temática a focalizar e promover a discussão. A cada um dos 6 grupos de alunos foram sorteados os temas seguintes: relações bióticas, adaptações a diferentes condições de umidade, adaptações das plantas carnívoras, as plantas enquanto recursos naturais, proteção da biodiversidade vegetal e ciclo de vida das borboletas. Apresenta-se agora um exemplo do conceito de cartoon, motivação para o grupo que estudou as adaptações a diferentes condições de umidade. A partir da análise do respectivo concept cartoon, os grupos identificaram o seu problema e iniciaram o desenvolvimento da primeira versão do mapa de conceitos do grupo. Este mapa de conceitos permitiu também diagnosticar os conhecimentos dos alunos acerca da temática respectiva. Através de uma tabela de verificação, avaliou-se a definição do problema da investigação a desenvolver nas visitas de estudo ao Jardim Botânico. Apresentamos então essa tabela de verificação, na qual se avaliaram os itens: adequação do problema ao conteúdo explorado no conceito cartoon, grau de abertura do problema, grau de abrangência do problema e operacionalização do problema. Na aula seguinte, os alunos terminaram estas tarefas e iniciaram a planificação da recolha de dados. Aos alunos foram fornecidas as listas de espécies de seres vivos a estudar e o mapa do Jardim Botânico, com a localização das respectivas espécies. Através de uma rúbrica, avaliou-se a planificação da investigação.
Na visita de estudo ao Jardim Botânico foi realizada a recolha de dados de acordo com a planificação. Os alunos realizaram registros das observações. O trabalho desenvolvido no Jardim Botânico foi avaliado através da redação de algumas notas de campo. Apresentamos agora a rúbrica que foi utilizada para avaliar a planificação da investigação, na qual se avaliou os itens: materiais necessários para a recolha de dados, método de registro de dados e seleção dos dados a recolher. Nas aulas de consolidação, os alunos fizeram a análise e a discussão dos resultados, autonomamente, apresentando depois as suas conclusões devidamente fundamentadas. As questões não respondidas através da recolha de dados foram resolvidas com pesquisas bibliográficas. Nesta fase, os alunos foram apoiados através da plataforma Moodle e através do correio eletrónico. Desta forma, foi fornecido feedback acerca da apresentação, no sentido de eles poderem melhorar a sua apresentação. Numa aula presencial, os alunos comunicaram o trabalho investigativo desenvolvido à turma. A análise do tratamento de dados expostos nesta apresentação foi realizada através de uma rúbrica. Apresentamos então agora essa rúbrica, a qual utilizamos para avaliar a análise e o tratamento dos dados recolhidos na investigação e avaliar os seus seguintes itens: seleção dos dados recolhidos, organização e tratamento dos dados recolhidos, análise descritiva dos dados recolhidos e discussão dos resultados. Nas orientações para o desenvolvimento da apresentação PowerPoint, foi pedido aos alunos que fizessem uma síntese de todas as fases do trabalho investigativo desenvolvido para estimular a reflexão em relação à investigação em causa, tendo por isso sido reaplicados os respectivos instrumentos de avaliação para verificar se ocorreu evolução ao longo do processo investigativo. Noutra aula de consolidação, a turma completou o mapa conceptual acerca do Jardim Botânico, integrando os diferentes contributos do trabalho desenvolvido pelos grupos. Finalmente, os alunos realizaram uma reflexão em relação à atividade, tendo sido realizada uma análise do conteúdo da mesma. Na fase de motivação, os alunos mostraram muito interesse na utilização dos concept cartoons como elementos desencadeadores da formulação de problemas abertos e resolúveis nas condições existentes. Nesta competência, apenas um grupo formulou um problema pouco abrangente. A construção do mapa de conceitos inicial permitiu compreender as ideias prévias dos alunos e o final funcionou como um elemento estruturador, integrador e de síntese dos dados e da respectiva análise. Apresenta-se agora a título de exemplo os mapas de conceitos inicial e final do grupo 4, que estudou as adaptações a diferentes condições de umidade. Os grupos que apresentaram um mapa conceptual final mais complexo foram aqueles que fizeram uma análise e discussão dos resultados mais aprofundada e estruturada. A avaliação dos mapas conceptuais pré e pós-visita de cada grupo realizou-se com base numa análise quantitativa, verificando-se um aumento dos números de conceitos, de ligações corretas, de ligações cruzadas e de proposições corretas e de níveis hierárquicos. Verificou-se ainda que o número de ligações cruzadas apresentado foi reduzido e que o grupo 1 apresentou um mapa de conceitos pós igual ao pré, mesmo após ter recebido feedback formativo relativamente a esta situação. Apresenta-se agora um gráfico dos resultados da aplicação da grelha de análise quantitativa dos mapas de conceitos dos diferentes grupos, inicial e final. A fase de planificação permitiu aos alunos refletir sobre o trabalho que iriam realizar, possibilitando uma maior autonomia no esboço. Os grupos identificaram os materiais necessários à investigação, incluindo os materiais de escrita e máquinas fotográficas. Relativamente aos métodos registados, houve 4 grupos que não explicitaram na planificação inicial, tendo explicitado na comunicação da sua investigação. No que diz respeito à seleção de dados a recolher, para responder ao problema, vários grupos não explicitaram nem inicialmente nem na apresentação final. Durante a visita, os alunos tiraram apontamentos e fotografias das plantas e dos placares informativos. Alguns grupos não selecionaram a informação de acordo com o problema definido. Os alunos mostraram-se bastante empenhados e motivados na realização deste trabalho. A organização, tratamento e análise descritiva dos dados realizaram-se de forma adequada por todos os grupos. A apresentação da investigação foi preparada pelos alunos fora da sala de aula e os grupos entregaram as primeiras versões das apresentações via correio eletrónico. Nestas foram detectados aspectos a melhorar, nomeadamente o incumprimento das instruções que tinham sido dadas previamente. Um grupo apresentou os resultados sem selecionar os dados recolhidos de acordo com a problemática. Neste feedback foram fornecidas sugestões e os alunos melhoraram diversos aspectos da apresentação das suas investigações. Muito embora os trabalhos apresentados tenham sido muito ricos, considera-se que a discussão dos resultados foi limitada. Para que isto tenha acontecido, terá contribuído a falta de competências de argumentação de alguns alunos da turma que já tinha sido detectado na aplicação de outras atividades.
Noutra aula de consolidação, a turma, no seu todo, completou o mapa conceptual final acerca do jardim botânico, o que permitiu a integração do conjunto de trabalhos realizados ao longo da atividade. Neste mapa conceptual foram novamente focadas as principais fases do trabalho investigativo e foram introduzidas outras funções de um jardim botânico a que os alunos não tiveram acesso durante a visita, como por exemplo o herbário e o banco de sementes. Apresenta-se agora o mapa de conceitos da turma inicial e a seguir o mapa de conceitos final. Para concluir a aplicação desta atividade, foi pedido aos alunos que realizassem uma reflexão individual na qual os alunos tiveram como base as questões seguintes: o que é um jardim botânico, para que serve, o que aprendeste relativamente ao tema que investigaste, identifica as fases do trabalho investigativo que realizaste, o que gostaste mais ou menos na atividade. As reflexões dos alunos foram alvo de uma análise de conteúdo. Relativamente à questão, o que é um jardim botânico e para que serve, 21 alunos identificaram o jardim botânico como um espaço com plantas, mas alguns alunos também falaram de animais, nomeadamente as borboletas. Os alunos também identificaram os espaços existentes no jardim botânico. 5 alunos referiram a estufa, 4 o borboletário e 3 o laboratório. 19 alunos identificaram o jardim botânico como um espaço para aprender a estudar e 18 como um local para promover a preservação das espécies. Alguns alunos ainda referiram outras atividades que se podem fazer no jardim botânico, nomeadamente investigar, observar, visitar, plantar plantas, pode ser utilizado como espaço de lazer e espaço de cultura. No que se refere à questão, o que aprendeste relativamente ao tema que investigaste, 20 alunos identificaram o tema trabalho, 17 alunos enumeraram um conjunto de aprendizagens realizadas, 15 alunos fizeram a generalização das aprendizagens acerca do tema e 5 alunos apresentaram exemplos relativamente às espécies que investigaram. No que concerne à questão, identifica as fases do trabalho investigativo que realizaste. As fases identificadas pelos alunos foram identificação do problema, por 16 alunos, planificação da recolha de dados, por 12 alunos, recolha de dados, por 28 alunos, organização e tratamento dos dados, por 13 alunos, análise e discussão dos resultados, por 14 alunos, resposta ao problema, por 15 alunos, comunicação, por 8 alunos. Destaca-se ainda que, apesar dos alunos terem refletido várias vezes acerca das fases do trabalho investigativo que realizaram, apenas 10 alunos conseguiram realizar uma descrição detalhada destas fases. 11 alunos escrevem-nas de forma parcial e 7 alunos escrevem menos de 3 fases do trabalho investigativo. Esta tinha sido uma dificuldade já identificada anteriormente. Os alunos têm dificuldade em compreender as questões de natureza da ciência e desvalorizam o conhecimento científico e epistemológico quando o comparamos com o conhecimento científico declarativo e processual. Apesar deste conhecimento ter sido valorizado de forma contínua ao longo do ano letivo, seja em atividades de aprendizagem, seja em testes de avaliação. Na questão gostaste mais na atividade, houve uma grande dispersão das respostas. As respostas dos alunos evidenciam-se as novas aprendizagens acerca das plantas, referido por 7 alunos, e procurar as plantas com o mapa, mencionado por 4 alunos. Os alunos parecem ter gostado de realizar a pesquisa no Jardim Botânico de forma autónoma, tendo 2 alunos referido que sentiram a experiência como uma espécie de aventura. Uma aluna fez alusão à semelhança do trabalho desenvolvido com o dos cientistas. Apresentam-se a seguir a resposta dos alunos a título exemplificativo. A primeira aluna disse: o que mais gostei foi de encontrar as plantas através do mapa, sozinha, com as minhas colegas e tirar as fotografias às plantas. O segundo: o que mais gostei foi quando fomos para a rua e fomos à procura das plantas, porque parecíamos verdadeiros cientistas, ainda por cima à chuva. Relativamente à questão, gostaste menos na atividade, 8 alunos referiram que o que gostaram menos foi o facto de estar a chover, 6 alunos mencionaram não ter nada a apontar, 4 alunos identificaram a realização do mapa de conceitos, 4 alunos identificaram o processamento / organização de dados. Em conclusão, o desenvolvimento de atividades que promovam uma aprendizagem ativa pode permitir o desenvolvimento de um leque muito mais alargado de competências investigativas, nomeadamente diagnosticar problemas, planificar e desenvolver investigações, analisar dados, pesquisar informação, comunicar e trabalhar em grupo. Tendo em consideração a experiência adquirida com a implementação desta atividade investigativa, recomenda-se que os alunos desenvolvam competências investigativas noutros contextos, nomeadamente através da realização de atividades experimentais e tomadas de decisão. Em particular, a qualidade da planificação da investigação a realizar no Jardim Botânico é crucial, facilitando o trabalho autónomo dos alunos, que, devido à dimensão do local, ficam com acesso limitado às orientações do professor. Considera-se fundamental uma cuidadosa preparação prévia pelo professor e um acompanhamento das atividades com feedback constante, de modo a assumir um papel tutorial, monitorizando e questionando os alunos durante o seu trabalho investigativo. O feedback formativo fornecido orienta para a melhoria e evolução das aprendizagens, incentivando
o envolvimento, a autonomia e a criatividade no processo de aprendizagem do aluno. Apresenta-se agora o conjunto de referências principais que utilizamos e apresentamos agora os nossos e-mails caso tenham alguma dúvida ou queiram ter acesso a algum dos materiais desenvolvidos. Obrigado pela vossa atenção.